Olá pessoal, eu quero falar um pouco hoje sobre a última grande perseguição que acontece à igreja no século III, antes da ascensão do imperador Constantino, e ela se dá sob o império do imperador Diocleciano. Lá no século III, Diocleciano ele foi o imperador que decidiu dividir o império em uma tetrarquia, em 4 partes, sendo que um Augusto ficava no Oriente, um Augusto no Ocidente, e um César no Oriente e um César no Ocidente. Então, por que isso? Porque nesse período as invasões bárbaras elas eram constantes. Então, para proteger as fronteiras, ele estabelece sedes em partes distintas do império para que pudesse defender o seu império. Então, a sede que Diocleciano estabelece, ela é ali onde a Bíblia chama de Ásia Menor, né? Onde posteriormente se torna Constantinopla, o Império Bizantino e hoje é a Turquia. Então, naquele ponto ali, era onde Diocleciano governava. Então, o Diocleciano, a princípio, irmãos, ele não tinha grandes problemas com os cristãos, tanto que a sua esposa, Prisca, e a sua filha Valéria, elas eram cristãs, e ele tinha um mordomo, que era uma pessoa muito importante na sua corte, que também era cristão, e Diocleciano, ele estava bem com isso. Só que Galério não gostava dos cristãos. A Galério era César, no império dele, não gostava dos cristãos. A grande confusão começa por causa dos exércitos, entendeu? Os exércitos, os cristãos nos exércitos, eles se negavam a prestar culto aos deuses romanos. Porque a grande questão não era só servir ao exército, a questão é que o exército romano, eles tinham como deus da guerra Marte, né? Então, antes de sair para a guerra, eles ofereciam incenso para Marte, eles prestavam culto a Marte para ir para as guerras, e os cristãos se negavam a isso e criavam um mal-estar entre os exércitos. Então, Galério, a princípio, começa a reclamar com Diocleciano por causa disso. E Diocleciano ordena que os cristãos sejam expulsos do exército, os que não aceitassem as ordens, porque Galério incita que, olha, eles são insubmissos, eles não aceitam ordens. Então, Diocleciano fala com Galério que eles têm que ser expulsos, porém Galério ele começa uma perseguição aos cristãos, e consta-se nos anais históricos que muitos cristãos foram mortos nesse período nos exércitos, porque se negavam a queimar incenso aos deuses romanos. Galério continua incitando Diocleciano a tal ponto contra os cristãos, que Diocleciano ele começa a se indispor com os cristãos e começa uma pequena perseguição aos cristãos, obrigando os cristãos a entregarem os livros e queimando alguns edifícios dos cristãos. O Justo Gonzalez fala isso, e alguns outros historiadores falam isso, queimando edifícios cristãos. Ou seja, nesse período já existiu sim pequenas igrejas, pequenos templos, edifícios cristãos. Então, essa perseguição a princípio era só para isso, queimar livros e destruir edifícios. Porém, os cristãos não queriam se desfazer dos seus livros. Os cristãos não queriam se desfazer dos textos bíblicos. E esse zelo pelos cristãos de guardar os textos bíblicos que fez com que a perseguição se recrudescesse, fez com que Diocleciano se irasse ainda mais contra os cristãos. E aí o que acontece? Acontece que nesse período ocorrem 2 incêndios misteriosos no palácio de Diocleciano, e Diocleciano e Galério usa esses incêndios e fala que foram os cristãos, porque você está queimando os prédios deles. Então, alguns historiadores afirmam que foi até o próprio Galério que incendiou o palácio de Diocleciano para acusar os cristãos, mas não temos prova disso. Então, por causa disso, Diocleciano ele se ira bastante contra os cristãos e começa uma perseguição, obrigando os cristãos a queimarem incenso ao imperador e aos deuses romanos. Nessa perseguição, ele obriga a sua esposa, sua filha e o seu mordomo a queimar incenso aos deuses romanos. Prisca e Valéria, como esposa e filha do imperador, claro, queimam incenso e não são mortas, mas o seu mordomo é morto nessa perseguição. E essa perseguição consta nos anais históricos que foi a perseguição mais cruel que a igreja enfrentou até esse momento. Então, essa é a última grande perseguição, porém, a maior perseguição estava para o final. Então, nesse período, muitos cristãos foram mortos porque não entregavam seus livros, guardavam seus edifícios e não negavam a fé cristã. É claro que alguns cristãos não se renderam, né? No caso, se renderam às perseguições e queimaram incenso e negaram a Cristo, mas uma grande leva de cristãos ela foi fiel a Cristo, não negou o nome de Jesus e sofreu com os castigos que foram impostos por Diocleciano ali nessa grande perseguição. Mas Diocleciano obriga que essa perseguição se impetre em todo o território, em todo o império, porém
nos territórios de Constâncio Cloro se limita a queimar algumas igrejas e não persegue os cristãos, porque sua esposa, né, a Helena, mãe de Constantino, era cristã também. Então a perseguição não se dá muito ali no território de Constâncio Cloro, mas em todo o território ela se mantém muito firme. Então isso aí só vai findar com a ascensão de Constantino posteriormente. Isso aí fica para um próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço aí para vocês.